E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, interessantíssimo, e que eu tenho, assim, licença poética para falar de tudo o que será falado aqui, não somente como Nutri. Meu nome é Silvia, sou nutricionista, dona desse canal aqui, que traz muitos assuntos pertinentes, importantes e interessantes para você emagrecer de forma leve, saudável, manter corpo magro, leve e saudável. Então, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e encaminhasse ele para sua amiga com mais de 30 anos. Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto, o seguinte assunto: o que não te contam sobre emagrecer após os 30 anos de idade. Você pode muito bem já ter pensado que para mim é fácil falar de emagrecimento, porque eu sempre fui magra. Eu não sei se você conhece a minha história, se você já viu outros vídeos aqui no canal, ou se você me conhece de muitos anos atrás, pode já ter pensado que é fácil para mim falar de emagrecer, porque eu sempre fui magra. Mas o que hoje você não conta com a minha astúcia é que eu tenho 37 anos e muito provavelmente você conhece uma mulher que sempre foi magra, mas depois dos 30 ela engordou. Você pode ser essa mulher. E isso não acontece com todo mundo. Isso acontece por causa de coisas que ninguém nunca te falou ou você nunca se atentou. Bom, sou nutricionista, formada há 13 anos, tenho 37 anos e sou magra até hoje. Na verdade, eu nunca estive tão bem, eu nunca estive numa versão tão maravilhosa, me sentindo tão bem com o meu corpo. Eu nunca tive, sabe, o resultado que eu estou tendo nos últimos anos. E eu tenho 37 anos. Só que ninguém nunca te contou que não é por causa da sua idade que você não consegue emagrecer ou que você está ganhando peso de forma excessiva e sem parar. O que faz isso acontecer é o fato de você sempre se colocar em último plano e colocar a dieta e o estilo de vida saudável em segundo, terceiro, quarto e último plano também. Então, eu vou contar uma breve historiazinha da minha vida que acontece, né, desde que eu tinha meus 14, 15 anos mais ou menos, que foi quando a minha vida de prática de atividade física começou. Eu lembro que um primo meu, queridinho, Márcio, um querido Márcio, ele mais velho que eu, uns 20 anos, Márcio foi para minha cidade do interior visitar a irmã dele, que é minha prima, né? Ele é meu primo também. E a gente sempre foi muito conectado, sempre foi muito junto, e eu sempre estava por lá, né? Sempre estava com eles e tal, a gente muito próximo, parecia aqueles primos de primeiro grau. E os meus primos de primeiro grau são muito distantes de mim, a gente nunca foi de conviver. E Márcio e Angélica eram muito próximos, como se fossem primos de primeiro grau. E Márcio morava no Rio na época, ia para Mutum, e ele corria. Já cuidava da saúde, adulto, maduro, que sempre, né, que era naquela fase, que até hoje é, e, e eu iniciando a minha vida de prática de atividade física. Eu comecei a correr com ele, porque eu achava lindo ele correr. E eu comecei a correr com ele. Eu morava em frente a uma pracinha. E a casa da irmã dele, a Angélica, também era perto da pracinha, na esquina da pracinha ali. E aí ele ficava na casa dela, a gente já estava ali próximo, a gente sempre combinava enquanto ele estava lá de correr. E eu lembro que eu não corria tipo 5 vezes na semana, eu corria quando ele estava lá, ou uma, 2 vezes, no outro dia seguinte que eu corria com ele, eu não corria no outro, e a gente dava umas voltinhas, tinha, se eu não me engano, 400 metros a volta toda da pracinha, 400 ou 600 metros, algo assim. E aí a gente dava algumas voltas lá, às vezes eu dava uma volta correndo e uma andando, e assim eu ia praticando atividade, estudando, ouvia uma coisa, ouvia que. E aí eu ia ouvindo o meu tempo também, e via que quando eu corria uma volta, a segunda volta eu ia andando, porque eu não aguentava correr as 2 voltas. E eu lembro que tinha uma vizinha minha que morava do outro lado da pracinha, Livinha, querida Livinha,
que corria também. E eu via ele vinha correndo e achava lindo. E eu falava, eu acho lindo correr. E assim eu comecei a minha prática de atividade física. Até que abriu uma... E quantos anos eu tinha nessa fase, gente? 14, 15. E aí eu treinava, tipo, muito, 3 vezes na semana. Até que abriu uma academia na minha cidade, a primeira academia de Mutum. Primeiro assim, né? Porque antes já tinha aquelas de terraço, que ia muito homem, os maromba, e parece que tinha horários de mulher e de homem, e eu não, era longe da minha casa. Até que abriu a academia da Estefânia. E aí eu fiz 1 mês de academia. Eu odiava malhar, odiava treinar, odiava atividade física. E eu não era nutri na época. Já queria fazer nutrição, mas não era. Eu tinha meus 15, 16 anos aí e eu estava no 2º grau da escola. Beleza, aí eu fiz assim 1 mês de academia e continuei caminhando e correndo, poucas vezes na semana. Eu era, gente, isso aqui, ó. Eu era isso aqui, magrela, bunduda, e não tinha muito celulite, não. Beleza. Nisso, ficava entre caminhar e correr. 2, 3 vezes na semana, no máximo. Magrela, e comia mal pra caramba. Mal pra caramba. Não contei esse detalhe ainda, mas minha alimentação era péssima. Com 15 anos, meu colesterol estava alto, porque minha mãe trabalhava de gerente de uma padaria, e eu comia junto com a Priscila Viana, uma amiga minha de escola na época, todo dia 2 empadinhas com Coca-Cola de horário de almoço, na hora do almoço. A empadinha era feita pela minha mãe, na padaria, e minha mãe trabalhava muito, eu não gostava de cozinhar, não fazia minha comida, eu ia lá e comia empadinha. Para minha mãe estava bom e para mim também. Até que meu colesterol ficou alto e aí cortamos biscoitos, embutidos e a empadinha, comecei a me alimentar melhor. Minha mãe fazia umas coisinhas lá, minha mãe sempre muito cuidadosa com a gente. E beleza, meu colesterol melhorou, não tomei remédio e deu tudo certo. E aí, eu fui estudar em Ipatinga, onde eu me formei. Minha alimentação péssima, minha alimentação péssima, minha alimentação péssima. E eu lembro que eu morava perto de uma avenida e eu caminhava e corria na avenida 2, 3 vezes por semana no máximo. Eu nunca fiz nenhuma modalidade, nunca paguei mensalidade, nunca fiz nada na época da faculdade. E às vezes caminhava no Parque Ipanema com algumas amigas. Na cidade de Patinga tem um parque que é um Ibirapuera em miniatura. Beleza. E comia mal pra caramba. E magrela. E magrela. Até que, no meio da faculdade, com meus 23, 24 anos, eu adquiri uma barriguinha de pochete, que nunca mais acabou. Na verdade, foi só crescendo, né? Nunca mais acabou não, porque hoje eu não tenho ela mais. Mas beleza. Minha alimentação péssima, fazendo nutrição. Foi melhorando um pouquinho, fui para Mutum, quando eu me formei, voltei para minha cidade com 27 anos. 21, 22, 23, 24, 25, 26 anos mais ou menos. E aí eu já comecei a cuidar um pouquinho melhor da alimentação. E treinava fofo. Até que eu entrei numa academia funcional, quando o CrossFit começou aqui no Brasil, e aí tinha esses CrossFit funcionalzinho, e aí eu comecei a treinar 2 ou 3 vezes, não sei, por semana nesse funcional, até que eu apaixonei. E aí de lá eu fui para um outro funcional de areia, da Mirna, lá em Mutum, e aí 2, 3 vezes por semana, meia boca. Comecei a pedalar e me alimentando basicamente, nem igual hoje, alimentação limpa, mas também não era péssima, não. Já era nutricionista, já tinha consciência. Mas, assim, alimentação 60%, 50%, 50% a 70%. Final de semana, bebia e comia feito uma louca e retida. E isso aqui, celulite começou a aparecer. E treinava fofo, treinava pouco e me alimentava mal. E aí foi começando a... E aí nisso eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado. Porque aí eu fazia esse funcional 2, 3 vezes por semana e pedalava. Comecei a treinar 5 vezes por semana, porque no dia que não tinha funcional eu pedalava. Eu treinava 5 vezes por semana. Tinha semanas que menos, que mais. E cuidando da minha alimentação. E aqui, ó, a barriguinha só crescendo. Ou seja, eu fui aumentando meu cuidado, minha idade aumentando, eu aumentando meu cuidado, melhorando minha alimentação e o peso aumentando. Então,
Só que aí, às vezes, você tem que tirar um tempo de treinar, porque você quer enriquecer, você quer realizações, você quer trabalhar mais, você vai tendo mais responsabilidades, você vai assumindo mais trabalhos, e aí o peso vai só aumentando. E até que, com 27 anos, mais ou menos, 28, eu cheguei no meu maior peso que eu já tive na vida, 59 quilos. Eu sempre pesava 53, 54, 52, 53, 54. 51, eu lembro que eu fiz um tratamento para enxaqueca uma vez, e o Amato, né, ele tirou o apetite, eu fiquei com 51 quilos, fiquei magrela, pedi minhas roupas tudo. E aí depois ganhei peso de novo, quando interrompi o tratamento, foram só de 6 meses. E aí, quando eu cheguei com 59 quilos, eu percebi que eu poderia provar para as pessoas e mudar, porque eu ainda tinha muito para mudar na minha rotina alimentar, e parar de comer frituras, farinha branca, melhorar e aumentar a minha ingestão de proteína, parar de beber, porque o álcool, além de caloria, ele fonte de carboidrato ali, ele inflama o corpo e eu estava completamente inflamada. E as minhas prioridades eram trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar as coisas e tudo mais. E olha que nem filho eu tinha. Porque muitas vezes, com 30, você já tem filho ou arruma depois. E até que eu emagreci em 4 meses, eu perdi 11 quilos de gordura e ganhei 4 de massa muscular. Dos 59 eu vim para 51 de novo. E fiquei magrinha. E comecei a treinar mais, com mais consciência. Entrei para musculação, até que eu comecei a atender numa academia e aí fazer musculação, uma outra academia que abriu lá em Mutum, e aí eu pedalava mais vezes, e com uma dificuldade grande de manter e emagrecer, manter corpo, peso e emagrecer, e trabalhando muito, e aquele negócio. E aí eu já tinha feito 30. Então, meus amores, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, com toda essa história? Que não é a sua idade que te atrapalha emagrecer, são as suas prioridades. Porque a mulher, ela aí depois ela casa, aí tem marido, tem a casa, depois ela arruma filho, e ela vai tirando cada vez mais o tempo que ela tinha para ela, para tudo isso. E aí ela treina menos, cada vez menos, vezes por semana, ela se alimenta mal, cada vez mais. Os hormônios vão diminuindo produção, hormônios que conservam massa muscular, e os hormônios que captam gordura aumentam cada vez mais. O peso aumenta, a resistência insulínica, a insulina não serve só para carregar a sua glicose, ela serve também para tirar a sua célula de gordura da célula, de dentro da célula, e queimar a gordura como fonte de energia. Então, é criada essa resistência insulínica, a mulher entra num looping aí que ela não consegue sair mais, porque ela já está acima do peso e ela está trabalhando muito, porque ela precisa cuidar das coisas do filho que o marido não cuida, ela quer viajar e o marido não quer gastar com aquela viagem, e aí ela tem que trabalhar mais para realizar aquilo, e aí não tem tempo para treinar. E ela vai só depositando a dificuldade de emagrecer dela na idade, nas gestações, mas ela não consegue reconhecer que ela que tirou todas as prioridades de treinar, de se alimentar bem, de ter uma atividade, um hábito de vida mais saudável. Então, o que não te contam sobre dificuldade de emagrecer depois dos 30 é que a mulher depois dos 30, ela muda de prioridade. Basicamente é isso. Então, quando eu depois dos 30, eu cuidava mais da minha alimentação, eu treinava mais e tinha uma dificuldade imensa de manter meu peso ou até mesmo de emagrecer. Só que a tendência, isso não acontece com você, porque você, quanto mais velha você tá, menos você treina e menos você cuida da sua alimentação. O que é para acontecer o contrário. Quando eu era mais nova, eu comia super mal e treinava pouquíssimo e era magra. Hoje eu preciso aqui, ó, cortar um dobrado para manter meu corpo e para não ganhar peso. Então não venha me dizer também que é genética, porque eu digo muitos nãos para mim e eu tomo conta disso. Eu ainda não tenho filhos hoje, com 37 anos, mas se eu tiver filho esse ano ou ano que vem e eu me descuidar disso, eu vou estar tão errada quanto você, que hoje pensa só nos seus filhos, em ganhar cada vez mais dinheiro para realizar as coisas para os seus filhos, ou cuidar do seu marido ou da sua casa, ou trabalhar muito para ganhar mais dinheiro e não cuida de você. Então, se eu fizer isso, vou estar tão errada quanto. Eu espero que você tenha entendido esse recado.
Eu espero que você tenha ficado até o final e assistido esse vídeo. E eu quero muito que você compartilhe ele com todas as suas amigas mais de 30. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana sai vídeo segunda e quarta-feira para você entender melhor sobre emagrecimento, emagrecer sem culpa, de forma leve, gostosa, saudável e até sem perceber. Então, dê uma maratonada nesses vídeos que estão disponíveis aqui. E eu desejo do fundo do meu coração que você se encontre e consiga reconhecer e aprender muita coisa para usar na sua vida e chegar ano que vem ou no final desse ano se sentindo bem, né? Conseguindo olhar para o espelho e sentir prazer em ver o que você está vendo, em sentir alegria em ver o seu reflexo no espelho. Combinado? Um beijo da Nutri. Eu espero que você tenha entendido o recado.